E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 2 de 2021 de Física do terceiro ano do ensino médio, referente aí à semana 2. Então questão 1. Quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons e se torna eletricamente carregado. Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço da tela e notando como os pelos ficam em pé. Olha aí na figurinha aí. Então, quando você, naquelas televisões antigas, né, de tubo, não nessas de LED, LCD e plasma, né, mas aquelas antigas de tubo, quando você ligava a televisão, aproximava o braço, você via que os pelos ficavam em pé. Então, qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Então, olha só, como o enunciado disse, o que vai acontecer? A tela ela perde uma quantidade de elétrons. E qual que é a carga do elétron? Negativo. Então, se ela perde elétrons, perde carga negativa, ela fica com carga positiva. Então, olha aí. Então, como a tela perde elétrons e eles possuem carga negativa, então a tela fica eletrizada com cargas positivas. Ela perde os elétrons e os átomos lá que constituem, né, formam ali a tela, eles perdendo esses elétrons ficam com excesso de prótons. Então, vai ficar com carga positiva. Certinho? Questão 2. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que, depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isso ocorre por quê? Então, olha aí. Ela foi e penteou o cabelo, usou o pente e esse pente ela observou que ele atraía pequenos pedaços de papel. Por que isso ocorre? Letra A. O pente se eletrizou por atrito. B. Os pedaços de papel estavam eletrizados. C. O papel é um bom condutor elétrico. D. A atração gravitacional entre o pente e o pedaço de papel. Ou letra E, o pente é um bom condutor elétrico. Então, olha só. O que vai acontecer aí? A gente não sabe o material que é o pente. Pode ser um metálico ou não. Mas a gente sabe que o cabelo é um isolante. Então, o que aconteceu? Então, como é que o pente, o que aconteceu com o pente atrair esse papel? Então, o pente ficou eletrizado. E como que o pente se eletrizou? Ele se eletrizou por atrito, que é o que está na letra A. Se você ver lá na videoaula que eu expliquei a eletrização por atrito, você vai ver também o exemplo do pente, quando você penteia o cabelo. Então, o pente se eletrizou por atrito, porque o cabelo é um isolante de eletricidade. Agora, se você falar, mas na letra D, há atração gravitacional entre o pente e o pedaço de papel. Sim, realmente há. Só que isso daí é imperceptível. Então, não vai ser a atração gravitacional que vai atrair os pedaços de papel. E sim, é porque o pente se eletrizou por atrito. Então, a resposta à questão 2 é a letra A. Questão 3. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos a automóveis. Então, olha aí, tá automóvel, você encosta lá e toma um pequeno choque. Então, tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Então, afirmativa 1. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Então, o que faz um corpo estar eletrizado? É justamente haver uma diferença entre as cargas positivas e negativas. Então, é isso que torna o corpo eletrizado. Então, essa afirmativa aí é verdadeira. Questão 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado. Bom, como a gente viu na afirmativa 1, ela é falsa. Então, o corpo ter cargas elétricas não significa necessariamente que ele está eletrizado, porque se o número de cargas positivas for igual ao número de cargas negativas, ele vai estar neutro. Então, todos nós temos cargas positivas e negativas. Então, a diferença entre as positivas e negativas que torna o corpo eletrizado. Questão 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Novamente, essa afirmativa é falsa. Por quê? Um corpo neutro é aquele que tem o número de cargas elétricas positivas igual ao número de cargas elétricas negativas. Novamente, como está na afirmativa 1. A afirmativa 4. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. Muito bem. Lá na videoaula a gente viu o que? A eletrização por atrito. Então, a eletrização por atrito é a facilidade que um corpo tem, que o material tem de perder ou de ganhar elétrons. Então, quando a gente eletriza dois corpos por atrito, um arranca elétron do outro. Então, o que vai acontecer? Então, eles vão ficar eletrizados com cargas opostas. Isso vai ser também devido ao princípio da conservação das cargas elétricas. Então, um perde carga elétrica para o outro. Então, essa afirmativa aí é
verdadeira. E na questão 5, na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de carga. Vamos pegar o exemplo aí de duas esferas neutras, né, e colocar essas duas esferas em contato, supondo que as duas sejam condutores de eletricidade. Duas esferas condutoras, inicialmente neutras, colocadas em contato. O que vai acontecer quando eu chegar com o indutor ali? Então, a esfera que está próxima ao indutor vai ficar com carga de sinal oposto ao corpo que é o indutor, e a outra esfera vai ficar com carga de mesmo sinal. Vai haver uma atração de cargas de sinais opostos, uma repulsão de cargas de sinais contrários. Então, o que vai acontecer? Um vai ficar com carga positiva e o outro com carga negativa, porém com quantidades iguais de carga. Então, essa afirmativa aí também é falsa. Então, quais são as verdadeiras? Apenas a 1 e 4. Então, a resposta correta aí é a alternativa C. Apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras, beleza? Por último aí, em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, a montagem 1 e a montagem 2, distantes uma da outra, como mostrado aí na figura 1, a gente vai ver. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Ele então observa que após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2. Então, olha aí, na questão 1, todas elas estão neutras. Depois, o que ele faz na figura 2? Ele eletriza apenas uma das esferas, só uma delas, e ficou na situação descrita aí na situação 2. Então, considerando essas informações, é correto afirmar que, após a transferência de carga, em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas. B. Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. C. Na montagem 1, ambas as esferas são carregadas e na 2, apenas uma delas está carregada. E D. Na montagem 1, apenas uma das esferas está carregada e na 2, ambas estão carregadas. Então, preste atenção na figura 2. Está acontecendo aqui uma repulsão entre as duas esferas. E na 2 está acontecendo uma atração. Se apenas uma delas foi eletrizada, o que está acontecendo? Então, se há repulsão na 1, então as duas esferas são eletrizadas com carga de mesmo sinal, ou positivo ou negativo, por isso está tendo essa repulsão. Então, na montagem 1, elas estão se repelindo e as cargas têm o mesmo sinal, significando aí que o fio dessa montagem é condutor, porque ele conseguiu espalhar a carga pelas duas esferas. Já na montagem 2, o que aconteceu? Houve uma atração. Então, quer dizer que o fio é isolante e apenas uma das esferas foi eletrizada. Porque, como a gente já viu, um corpo eletrizado, ele sempre atrai um corpo neutro. Então, um corpo neutro é sempre atraído por um corpo eletrizado de eletricidade. Então, a resposta correta aí é a letra C. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas e na 2, apenas uma delas está carregada. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que deixe seu joinha, né, curta e compartilhe esse vídeo aí com seus coleguinhas da escola. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Isso me ajuda muito aqui a manter esse canal aí funcionando. Então, até a próxima videoaula e um forte abraço, pessoal. Valeu!